Então, pessoal, aqui eu vou trazer para vocês os materiais que eu usei e as medidas para fazer a bolsinha de sujinha e limpinha. Como que ela funciona? Eu fiz aqui um bolso, a princípio para pôr o celular, ele é sensível ao toque, com plástico cristal. Você pode utilizar o celular por aqui mesmo, sem precisar ficar o tempo todo colocando a mão nele. Essa bolsinha, ela é fácil de higienizar, porque ela é de um plástico cristal, você pode passar álcool nela toda, que não tem problema nenhum. Então, a ideia é esse lado do zíper branco ou qualquer outra cor que você escolha, você higieniza a máscara, higieniza a bolsinha por dentro e coloca a máscara, as máscaras que você vai utilizar no dia no plástico, no zíper branco. Então, assim que você utiliza a máscara, para utilizar, você puxa ela pela alça, você deixa a alcinha virada para cima, ajeita a máscara no rosto. Essa máscara aqui é de percal 200 fios, com uma abertura para poder pôr um filtro aqui. Que a indicação é que seja branca para poder pôr no alvejante. Então, e depois que você utiliza ela, tira pela alça, utiliza ela, e assim que você tira ela, fecha o lado das limpinhas para não contaminar as que vão ficar ali dentro. Você termina de usar, coloca no outro lado, que aqui ela não vai encostar uma na outra, porque tem um plástico no meio. Então, fecha, chega em casa e higieniza conforme a indicação do Ministério da Saúde. Então, a ideia é você ter uma bolsinha fácil de você higienizar. Você pode usar aqui o celular, cartão, documento. Se quiser pôr esse bolsinho aqui de um outro plástico que não seja transparente, para não aparecer o que você tá carregando. Dá para você pôr duas alcinhas também aqui para você colocar ela tiracolo. Então, o que eu usei nessa bolsinha de material foi plástico cristal. Esse aqui é um tamanho de 13 por 22 e um viés em cima, que eu já passei o viés. Eu cortei ele de 23 e daí tirei o excedente. Dois plásticos de 22 por 14. Aqui eu já coloquei o zíper, então seria dois de 22 por 14, que é a parte dos zíperes, e um de 22 por 16. 22 por 16, que é o plástico que vai ficar no meio dos dois zíperes, um para cada lado. O viés, a toda a volta da bolsinha, eu cortei um pedaço de 75 centímetros para passar ele a toda a volta. E mais 3 pedaços para fazer o acabamento do zíper de 23 centímetros. Então, como que eu fiz aqui? Aqui eu já adiantei para vocês verem. Aqui eu fiz com linha escura para mostrar para vocês o plástico e o zíper. Eu costurei o zíper, as costas do zíper no plástico. Por que que eu fiz assim? Porque quando eu virar ele aqui, ele vai ficar pouco, e aqui também vai outra costura, ele vai ficar só o zíper em contato com a máscara. Então, aqui vai ficar já desde o início com o plástico, para que elas fiquem mais protegidas. Então, depois de eu costurar aqui, eu viro, coloco o viés, aqui como eu fiz aqui, coloco o viés, encaixo ele bem rente ao zíper ali e passo uma costura. Uma em cima para prender bem e a outra aqui embaixo para
que ele fique bem preso e não solte. O viés todo vai ficar bem protegido com o plástico, não vai encostar nas máscaras. Aí, depois de eu colocar o zíper nas duas e os viés, eu vou encaixar o plástico cristal de 16 por 22 no meio das duas. Deixar elas bem certinhas aqui. E passar o outro viés, não esquecendo de pôr o cursor. Eu vou pôr o cursor, rebater o viés aqui e volto com vocês. Então, voltando aqui no passo, aqui tem o plástico, o cristal, o zíper, encaixei o viés aqui e passei uma costura. Depois, você vira, pega ele de costa, vira, amassa bem o viés para que ele fique bem certinho aqui no zíper e rebate aqui embaixo, bem na beiradinha, como parte preta que eu já fiz aqui, ó, bem na beiradinha. Ele fica bem, o viés fica bem protegido, o zíper não fica encostando na máscara. E depois de rebater os dois, a gente vai montar a bolsinha, passar o cursor e daí já tá pronto. Essa é uma ideia que gasta pouquíssimo material, porque afinal de contas o plástico cristal você pode reutilizar de outras embalagens que você comprou, alguma coisa que veio com plástico, que ele não tenha furinho nenhum, nem rasgo, para não contaminar as máscaras e também não passar de uma para outra. Então, eu vou rebater esse aqui, montar ela e trazer para vocês. Então, aqui elas já estão montadas na sequência. O bolsinho, a parte da máscara sujinhas, o plástico cristal do meio, que vai até em cima, para que não encoste uma na outra, e o zíper com o plástico da máscara limpinha. Essa é a sequência. Então, agora falta só passar o viés a toda a volta, e a nossa bolsinha já vai estar pronta. Então, os materiais usados é plástico cristal, viés, 2 zíperes, 2 cursores e linha e a máquina. É bem simples, não precisa frente e verso do material, por exemplo, como se fosse fazer um tecido do forro e da parte principal. Usa apenas um lado. Se você quiser fazer o plástico aqui do bolsinho, ele de uma cor que não seja transparente, também dá, não tem problema, sendo plástico para ficar fácil para higienizar. Então, eu vou passar o viés aqui toda a volta e ela vai ficar assim, como essa aqui. Então, as máscaras eu fiz elas brancas para poder usar o alvejante para limpar, e também fiz uma regulagem aqui para que fique mais fácil para colocar ajeitar ela no rosto, porque tem gente que tem a distância da orelha maior ou gosta que não fique tão puxado, só que a máscara tem que ficar bem fechada aqui e tapar o nariz e a boca. Então, essa foi o modelo que eu achei que ficou melhor e fica mais anatômico no rosto. Das que eu testei todas, essa foi a que eu mais gostei pra mim, né? Então, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando como que eu fiz esse modelinho de máscara, tá certo? Obrigado, espero que tenha ajudado vocês.
Tchau, tchau!